Agora já temos o esboço do nosso desenho. Como eu vou começar desenhando o nariz, vou pegar a minha borracha e vou apagar um pouco as linhas que tinha desenhado antes. Assim vai ficar mais fácil desenhar por cima. Quando as linhas que tínhamos desenhado já estiverem claras o suficiente, use a sua lapiseira para contornar o nosso nariz, assim como fizemos nos vídeos anteriores. Caso as linhas de baixo ainda estejam muito aparentes, use a borracha e apague-as completamente. Agora, use o cotonete para esfumar o grafite, pois como acabamos de desenhar com a lapiseira fortemente, na hora de esfregar o cotonete contra o grafite, você será capaz de sombrear um pouco o seu desenho. Esta será a primeira camada de sombras do nariz. Pegue o seu grafite mais escuro e, novamente, contorne o seu desenho e adicione qualquer outro tipo de sombra que você ainda não tenha adicionado no seu nariz. Os orifícios da narina serão a parte mais escura do nariz. Até agora, usei apenas o meu grafite bem apontado, pois estou contornando e adicionando partes fortes de grafite ao meu desenho. Porém, quando você estiver satisfeito com o contorno, pegue o seu grafite desapontado e, em movimentos circulares, comece a adicionar sombra a partes específicas do seu nariz. Eu recomendo voltar ao vídeo no qual eu expliquei passo a passo como sombrear o nariz, pois assim você sabe exatamente onde deve estar sombreando. Para finalizar o nariz, use novamente o seu cotonete para espalhar o grafite e sombrear. Agora que acabamos o nariz, vamos focar na boca. Primeiro passo é pegar a borracha e apagar as linhas que fizemos por baixo, mas não apague totalmente, pois ainda queremos ver o contorno. Agora, com a lapiseira, desenhe a boca ou corrija, pois esta é a única chance antes de sombreá-la. Novamente, pegue o cotonete e espalhe o grafite do papel para sombrear a boca. Agora, com o lápis grafite, faça pequenas linhazinhas seguindo o contorno do seu lábio para começar a criar textura. Vá sombreando com o cotonete ao longo do processo. Não se esqueça de usar o cotonete para sombrear o lábio superior também. Agora, use seu lápis grafite mais apontado para criar mais contraste no seu desenho e adicionar mais textura com linhas curvas no lábio inferior. Novamente, use o cotonete para sombrear. Repita o processo mais uma vez para adicionar ainda mais sombras. Como vocês podem ver, nenhuma parte do nariz ou da boca estão tão brancos quanto o papel. Isto é importante, pois ajuda a tornar o nosso desenho mais real. Para adicionar um pouco mais de sombra ao queixo e a outras partes do rosto, use o seu cotonete com o grafite que já está no algodão e apenas espalhe-o no papel. Agora vamos começar a desenhar os olhos. Para isso, pegue a sua borracha e apague levemente as linhas que tínhamos feito no nosso desenho. Assim que terminar, pegue o seu grafite bem apontado e contorne a sua íris, assim como desenhe uma pupila e um retangulinho no canto do olho que servirá como um reflexo. Além disso, contorne o seu olho, dando-lhe o formato desejado. Quando estiver satisfeito com o contorno, pegue o seu lápis grafite e faça linhas curvas na íris para criar textura, assim como escurecê-la. Use o cotonete para esfumar a íris
porém outras partes do olho também, como o contorno que tínhamos feito antes. Use o seu lápis grafite apontado novamente para escurecer a parte da íris que encosta na pálpebra superior, assim como o seu contorno, e aproveite e crie mais textura no olho adicionando linhas curvas e também não se esqueça de escurecer a pupila. Quando você acabar de desenhar o olho direito, ou o que tinha começado antes, comece a fazer o segundo olho. Tente deixá-lo o mais parecido com o outro olho possível. Meça a pupila enquanto você está desenhando, também a altura do olho e a largura, para ver se eles realmente estão ficando iguais. Não se esqueça de deixar um pequeno retângulo na íris sem pintar para que ele se torne um reflexo do olho. E tome cuidado, pois às vezes quando você está sombreando o seu olho, você pinta este pequeno retângulo sem querer e no final, quando acabar o olho, vai perceber que não tem mais um reflexo. Agora que tem os dois olhos mais ou menos iguais, com o mesmo tanto de sombras, vou pegar o meu lápis preto e estou escurecendo a parte onde a íris toca com a pálpebra superior, assim como o contorno da íris e a pupila. Eu vou continuar adicionando textura ao meu olho, fazendo linhas curvas até o centro do olho e do centro até as extremidades do círculo. Quando acabar e estiver satisfeito com a quantidade de sombra na sua íris, comece no segundo olho. Você também vai perceber que quanto mais sombras você adicionar à sua íris ou ao seu olho, mais branco o reflexo vai ficar e mais atenção ele vai chamar na hora que você olhar para o seu desenho. Agora chegou a hora de desenharmos a sobrancelha. Porém, na hora que eu fui começar a desenhar, olhei para o formato dela e não gostei, por isso fiz alguns ajustes aqui, apagando algumas partes da sobrancelha. Quando acabei as pequenas modificações, peguei a minha lapiseira e comecei a desenhar os pelinhos da sobrancelha. É muito importante lembrar para que lado cada pelinho da sobrancelha vai. Caso você não se lembre, volte naquele vídeo que eu explico a direção de cada pelinho. Por outro lado, como esta é a nossa primeira camada de detalhe e ainda vamos sombrear, não tem muita importância se os pelinhos estão virados para o lado errado. Quando acabar, use o cotonete para espalhar um pouquinho o grafite na sobrancelha. Eu decidi adicionar um pouquinho mais de sombra nessa área perto do olho, mas é completamente opcional. Repita o mesmo processo do outro lado e novamente tome cuidado e faça o seu melhor para que ambas as sobrancelhas fiquem bem parecidas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que qualquer movimento ou qualquer forma diferente na sobrancelha vai mudar a expressão do seu desenho. Então, se a sua sobrancelha for muito baixa na parte central do rosto, vai parecer que a pessoa está brava. Se ela ficar muito baixa nas extremidades, vai parecer que a pessoa está triste. Então, sempre que você quer desenhar, tome cuidado e preste muita atenção da maneira como você desenhou as sobrancelhas e qual a expressão que você quer passar através do seu desenho. Como vocês podem ver no meu desenho, elas estão bem neutras. Para finalizar o desenho, pegue o lápis preto bem apontado e escureça as partes do desenho que nós precisamos que tenham mais sombra. Essas partes são os orifícios da narina, as partes da boca onde o lábio superior encosta com o lábio inferior, a pupila e a parte da íris que encosta com a pálpebra superior. E qualquer outra parte que você sinta que precisa de mais escuridão ou mais detalhe e que vai adicionar mais contraste ao nosso desenho. Já que agregamos sombra ao nosso desenho, também devemos adicionar luz. Para isso, pegue a sua borracha e clareie um pouco a ponta do nariz, o centro do lábio inferior, algumas partes do lábio superior e qualquer outra parte do seu desenho que você queira clarear um pouquinho. Agora que acabamos o rosto, vamos desenhar o cabelo.
Para isso, eu apaguei todo o contorno do oval e deixei somente as marcações importantes, a largura do rosto, o final da testa, o topo da cabeça e o final do rosto, aqui embaixo do queixo. Nos meus desenhos, gosto muito de fazer com que o cabelo englobe o rosto e não necessariamente seja um penteado específico, mas isso é somente meu estilo, você pode desenhá-lo de maneiras diferentes, como achar que fica mais bonito. Para começar a desenhar o cabelo, comece da segunda marcação que fizemos no topo da cabeça, pois este é o final da testa, e faça traços bem leves que quase não se vejam no papel. Não se preocupe muito com as suas linhas ou linhas específicas que você fez no seu cabelo, pois queremos que essas linhas sejam fluidas e tenham movimento para que o cabelo pareça mais real. Para isso, você tem que deixar a sua mão solta e fazer traços longos. Caso você não goste de como o cabelo está ficando, pegue a sua borracha e simplesmente apague. Não tem problema nenhum, eu faço isso toda hora nos meus desenhos. Mas por isso que é importante usar uma lapiseira com um traço bem leve, pois assim quando apagamos, não fica tão aparente. Assim que você estiver acabado o esboço do seu cabelo, pegue o seu lápis grafite um pouco mais escuro e bem apontado e novamente desenhe sobre o seu esboço. Isso nos vai dar um maior número de fios de cabelo e vai deixar o nosso desenho um pouco mais real e com mais contraste. Quando acabar, use o mesmo cotonete para esfumar o desenho e trazer mais sombra ao cabelo. Use a ponta da sua borracha como se fosse um lápis para desenhar fios no nosso desenho. Para isso, você precisa ter uma pontinha bem pequena, ou seja, eu recomendo usar ou uma borracha maleável, como a que eu estou usando, ou a pequena borracha que vem atrás do lápis. Isso também funciona. Ao fazer isso, você vai apagar pequenos fios no cabelo, trazendo mais luz ao desenho e deixando o cabelo ainda mais leve e natural. Quando estiver satisfeito, use o lápis preto bem apontado para novamente desenhar fios longos, assim como fizemos antes, e adicionar mais detalhe ao nosso cabelo. Quando desenho o cabelo, gosto de adicionar alguns fios que saem do desenho, como se estivessem voando. Para isso, uso a minha lapiseira e com a mão bem leve, faço fios que vão para qualquer direção e saem do nosso desenho. Agora que acabamos o cabelo, vamos começar a desenhar os cílios. Para desenhá-los, você vai usar a sua lapiseira e comece pela pálpebra superior. Para que você entenda como deve desenhá-lo, vou demonstrar aqui no canto do papel. Vamos supor que a linha reta que eu estou desenhando é a pálpebra superior. O cílio terá este formato, e como você pode ver, ele começa debaixo da pálpebra superior. Não os desenhe como linhas retas. Siga desenhando-os até chegar no meio. Quando chegar no meio, faça com que os cílios se curvem para o lado oposto. Quando acabar o lado direito, repita o mesmo processo no outro olho. Quando você estiver satisfeito com os cílios dos dois olhos, comece a desenhar os cílios da pálpebra inferior. Lembre-se de desenhar a parte interna do olho, que é somente uma linha dupla que segue a pálpebra inferior. Os cílios da pálpebra inferior são muito mais claros e delicados. Antes de terminar o desenho, pegue o seu cotonete e esfume um pouco mais algumas partes, adicionando mais sombra, mas este passo é opcional.
Pegue também o lápis preto e adicione as sombras mais escuras que você quer ter no seu desenho. Se você quiser, você pode adicionar mais detalhes à sua íris, assim como eu estou fazendo agora. Gosto de escurecer principalmente os orifícios da narina, assim como a parte da boca onde o lábio superior encosta no lábio inferior. E finalmente, para finalizar o nosso desenho, pegue uma lapiseira ou uma caneta e assine no canto do seu desenho, assim todos sabem quem o desenhou.